Capítulo 68 Raio de Esperança. Hades, tempo presente. Metatron deu as costas para Kyra. Era o fim para ela e o começo para ele. Um novo começo. Sereno recolheu as asas, alisou a barba e caminhou ao salão norte, onde Sofia o aguardava. Confinada no esquife, a centelha se convertera em um fusível, segundo a analogia que ela própria tecera, uma peça mística inanimada que, mesmo contra sua vontade, serviria ao sentinela para captar a energia de Hélios e transmiti-la à superfície da Terra. Séculos após o período das grandes catástrofes, o planeta retornara ao eixo normal e agora nada faltava ao Rei dos Homens para que ele recuperasse seu santuário sagrado, o Éden, seu paraíso perdido. O que Metatron dissera era verdade a propósito. Sozinha, Kyra não teria capacidade de se libertar. Ele a conhecia melhor do que ninguém, melhor do que ela própria, inclusive, e regulara a densidade do gelo de modo que a ruiva não pudesse sair. Vencida, só o que lhe restava era pensar. Recordou a jornada que a trouxera até aquele ponto. Pensou na menina Rachel, imaginou quanto ela sofrera. Pensou em Levi e em Ismael, que deram a vida para salvá-la. Pensou em Uraquim, seu amigo e fiel guarda-costas. Pensou em Daniel, que a amara como mulher. Talvez esses laços familiares, estranhos aos celestiais em geral, os tornassem tão fortes. Talvez esses elos os tivessem salvado em mais de uma ocasião. Talvez essa conexão os tivesse feito prosseguir e superar todos os desafios um após o outro. Talvez, ou talvez não. Talvez não existisse sorte ou destino. Talvez milagres não funcionassem, talvez o mal, às vezes, vencesse. Sentiu uma dor indescritível pelas perdas passadas e pelas futuras. Perdas futuras. Medo. Nostalgia pelo que ainda estava por vir. Uma dor psíquica, uma dor na mente, no ego, na alma. Mas fora ela que escolhera sofrer, afinal fora ela que decidira voltar. Verá seus amigos morrendo. O arcanjo Rafael advertira no Elísio. Experimentará a dor e o luto. O luto. Ao refletir sobre essas coisas, algo por dentro começou a queimar. Uma sensação diferente de tudo. Um amor mais forte que tudo reacendeu sua aura, religou sua essência, emprestou a ela um fervor até então desconhecido. Um clarão, uma chispa, um chute. Do nada o esquife se desfez, estilhaçou-se, parte do solo derreteu. Uma racha serpenteou pelo corredor, abriu uma vala e sugou o Metatron. Pegou-os de surpresa, a ele e a Kyra também. Nenhum dos dois teve tempo de reagir. Caíram. Sob eles só se enxergava o abismo de Let. E, mais abaixo, Hélios, o sol interior, a fonte da energia telúrica. O crematório dos deuses. O cemitério dos ídolos, de onde ninguém jamais escapara. Novamente a fortaleza de Agartha tremeu. Minos brandiu sua massa. Uraquim teria fechado os olhos, mas desistiu. Preferia estar consciente na hora da morte. Então, como que por milagre sobreveio um ruído metálico e o som de trovão? O que era?
O Celeste estava vivo, então não podia ser a arma de Minos. Uraquim olhou à esquerda, rolou de costas, estendeu a mão, sentiu o cabo de um objeto familiar. Um objeto que repousava a seu lado, um martelo que tombara do céu. Mjolnir. Mjolnir, o martelo de Thor. O instrumento com o qual ele atacara Nihorg, o dragão, o item mais sagrado dos Aesiris. Como? Sem pensar duas vezes, o guerreiro tomou, ergueu-se e golpeou o rei Minos. O encontro do artefato nórdico contra o escudo helênico provocou uma explosão azul e dourada, levantou um vagalhão de poeira e jogou o soberano de Creta à traseira para junto de seus batalhões. O encontro do artefato nórdico contra o escudo helênico provocou uma explosão azul e dourada, levantou um vagalhão de poeira e jogou o soberano de Creta à traseira para junto de seus batalhões. Hábil, ele deu uma viravolta, colocou-se de joelhos e olhou para o alto. Uma espécie de roda-moinho, algo como um ciclone invertido, afastou o manto de nuvens, abriu uma fresta no firmamento e por ela um raio desceu. De tão reluzente, o facho iluminou os rincões da estígia com as 7 cores do arco-íris e, ao se voltar para ele, o punho de Deus deparou-se com um exército de amazonas ostentando couraças lustrosas, portando lanças, espadas e escudos. Reunidas sobre uma coluna mais próximas às margens do Styx e de frente para as falanges de Minos, elas somavam cerca de 200.000 guerreiras transportadas ao Hades através de Bifrost. De armadura prateada, empunhando a Gungnir, a líder dessas mulheres, esporeou o alazão Grani, filho de Sleipnir, e trotou até Uraquim. O nome dessa senhora era Sif, cabelos de trigo, viúva de Thor e rainha dos Aesiris. Nascida entre os Vanires, os deuses agrícolas, plantas floresciam em seu rastro, colorindo de verde os campos estéreis, trazendo vida ao ambiente soturno. Salve, ó Pundre, trovoada! Sif o chamou pelo título. Louvado seja o portador do Mjolnir. Majestade! Uraquim fez uma reverência emocionada. O que faz aqui? Ele estava tão maravilhado que gaguejou. Como nos descobriu? Bifrost pode dar acesso a qualquer ponto do universo, inclusive o etéreo profundo. Ordenei que Heimdall os vigiasse. Sua passagem pelo Valhalla nos ensinou que é dever de um soberano proteger os seus súditos no céu, na terra ou no inferno. E indagou olhando ao redor. Onde estão Erja, fogo de Odin, e Boagoir, auxílio em batalha? Presos, minha senhora. Ele apontou para o octaedro. Detidos no baluarte inimigo. Eis o nosso objetivo, então. A Rainha Branca, como era frequentemente referenciada, deu meia volta e fez um sinal para Hild, grito de batalha, a loura, e para Brunhild, estrondo de guerra, a morena, as 2 valquírias na linha de frente. Mist, tempestade da vitória, a terceira e mais jovem das filhas de Odin,
permanecera em Asgard com os Einherjar, os soldados de infantaria, protegendo o palácio contra a invasão dos gigantes. Sua demanda, Pundr, é destronar aquele homem. Com a lança, ela indicou o soberano de Creta. Deixe o resto conosco. Cintilando sob os feixes coloridos, as 200.000 valquírias se alinharam para enfrentar os 500.000 mirmidões, um número insuficiente, não estivessem todas elas montadas e altamente treinadas. Quando Uraquim deixara os 9 reinos, fazia menos de um mês, o continente das Amazonas era mínimo, mas, conforme Daniel lhes contara, cada dimensão tem suas regras. Uma semana na Haled representa vários anos em Asgard, tempo bastante para que uma nova geração florescesse, para que os Aesires crescessem e se multiplicassem, para que todo um exército se formasse à espera do Ragnarok. Finalmente o balanço de força se equilibrara no Hades. De um lado, a mais famosa das tropas femininas, do outro, a legendária milícia que desafiara os titãs. É a chance que aguardávamos. Vamos, sombra da morte. Temos a nossa própria tarefa a cumprir. Entregando a sorte no campo de batalha a cargo de Sif e Uraquim, a cria de Lúcifer alçou o voo. Yaga imitou e as duas subiram alto longe do alcance das lanças. Como andorinhas solitárias, elas rumaram à fortaleza de Agartha com a intenção de auxiliar seus comparsas. Outrora responsáveis por atos cruéis, a baronesa do inferno e a torturadora do céu estavam unidas para uma causa comum, uma aliança improvável que, se não as destruísse, por certo as redimiria. Para sempre. Camufladas entre as nuvens negras, ignoradas pelas tropas inimigas, que agora tinham preocupações mais concretas, Inanna e Yaga observaram a disposição dos exércitos. Sif voltara à companhia das Amazonas, aglomeradas às margens do Styx. Sua tática era simples e consistia em abrir caminho a galope, libertar os heróis e regressar ao Valhalla. Minos, por sua vez, fizera o juramento de defender o baluarte com unhas e dentes, nem que isso custasse sua vida. Desde a chegada das valquírias, o negrume no Hades não era mais tão intenso. A ponte do arco-íris continuava aberta, como um holofote aceso no céu, despejando sobre as guerreiras uma coluna de luz, clareando a Estígia com seus raios policrômicos. Enclausurados por séculos no interior do planeta, os mirmidões haviam se acostumado à escuridão, combatiam perfeitamente nas trevas e não toleravam o brilho do sol que agora descia através de Bifrost. Uma desvantagem, um contratempo, nada mais do que isso. As falanges se espalharam ao longo da planície, organizando-se em uma série de colunas e linhas compactas. Do alto, Inanna notou que tais regimentos perfaziam uma multidão inacreditável, lembrando um formigueiro recém-aberto salpicado de operárias maior que qualquer contingente que já batalhara. Responsáveis por impedir o avanço estrangeiro, esses soldados da Hélade não precisariam até segunda ordem se movimentar, só aguardar o assalto, o que lhes era conveniente, afinal defender é muito mais fácil e, sobretudo, muitíssimo mais seguro que atacar. O morticínio que se anunciava, embora brutal, não inibia os peões, tenentes e coronéis. O que Yaga não se dera conta à primeira vista era de que aquela contenda não seria travada por pessoas comuns, mas por entidades deificadas, ídolos, deuses e semideuses, treinados no curso de éons, dotados de perspicácia e compleição sem igual.
No meio daquele oceano metálico, quem deu o primeiro golpe foi Uraquim. Destacado à frente, ele retomou a disputa que quase o matara e partiu contra Minos ao mesmo tempo em que os cavalos mergulhavam a peleja. Os animais contornaram os duelistas, seguindo de encontro aos helênicos. Do lado grego, soaram tambores, da margem nórdica escutou-se o rugir de berrantes, trombetas, e sobre eles avistava-se a bandeira do corvo, símbolo de Odin e estandarte dos Aesíris. Outrora arrogante, Minos parecia compenetrado. O escudo de Zeus poderia inibir os raios do Mjolnir, mas só se os bloqueasse frontalmente. Suas investidas, então, precisariam ser muito bem calculadas, pois qualquer brecha se revelaria fatal. Uraquim, por sua vez, não estava preocupado em formular estratégias. Diferentemente de Daniel, que combatia com precisão e argúcia, ele tinha um estilo mais intuitivo, mais bruto, e foi desse jeito que manobrou. O martelo chocou-se contra o soberano cretense, não chegou a feri-lo, mas o enfraqueceu, por pouco não deslocando o braço esquerdo, o exato braço que sustentava o escudo. Um globo de eletricidade o circulou, formando uma esfera de capilares azuis, prevenindo que qualquer um, Mirmidião ou Valquíria, se aproximasse sob risco de morte. Nisso, as falanges, uma ao lado da outra e uma atrás da outra, ergueram suas lanças, compondo um leque de espigões afiados. Quem se precipitasse sobre tais flagelos seria perfurado na hora. Não havia como escapar, não havia como sobreviver. Quebrar uma formação tão robusta parecia impossível. Então, Sif deu um grito. Viva Odin! E atirou a dourada Gungnir. O artefato revelou mais um de seus poderes secretos, transformou-se em uma descarga de energia e explodiu entre a segunda e a terceira fileiras, bem no meio dos capitães. Os infantes que receberam o impacto, uma centena aproximadamente, acabaram torrados. Outros 200 resultaram feridos, mas 1 milhar perdeu a visão. E foi assim, aproveitando-se do escarcéu, que a cavalaria alcançou os falangistas. Houve um tumulto de brados atrozes, misturado a um som abafado de metal contra carne e outro mais agudo de aço contra bronze. O chão tremeu como se o mundo inteiro fosse desabar. Os cascos bateram e se arrastaram, a poeira subiu, o sangue jorrou. Lanças em punho, as guerreiras romperam a barreira de escudos e foram além, limpando o terreno, cortando cabeças, despedaçando elmos, destroçando couraças, arrancando tripas, atropelando os adversários sem a menor piedade. O contra-ataque não tardou e, quando aconteceu, foi fulminante. Os mirmidões se reajustaram ao perigo e giraram num ângulo de 90 graus, voltando-se para dentro da trilha que as amazonas haviam traçado. Um passo à frente foi o bastante para que as mulheres fossem trespassadas nas costelas, comprimidas por 2 paredes de pontas mortais. Trotando na dianteira, Sif e Hildr saltaram sobre os cadáveres e escaparam sem ferimentos. 10 metros atrás, Brunhild não conseguiu preservar seu cavalo, que terminou estocado no ventre. A morena escorregou da sela, deu uma cambalhota, puxou a espada e massacrou uns 15 homens que a cercavam. O que os cretenses não sabiam era que essa lutadora era duplamente perigosa a pé, mais que sobre 4 patas. Sua lâmina longa permitia que ela fatiasse todos ao redor, delimitando uma circunferência onde quem entrasse invariavelmente morreria. Bufando, Brunhild estraçalhou 1, 2 ou 3 batalhões, sempre pelos flancos, depois mudou o sentido e caminhou até as primeiras linhas, confundindo os lanceiros. A velocidade com a qual rodopiava sua arma era tanta que só se enxergava um borrão prateado, seguido por esguichos vermelhos. Berros de dor e clamores de agonia.
No céu, Inanna desviou a atenção do campo de batalha para a fortaleza de Agartha, enfim, muito próxima. Juntas, ela e Yaga emergiram das nuvens, mergulhando na direção da grande porta triangular. Sobrevoaram a ponte sobre o abismo de Let, quando, não se sabe de onde, um projétil subiu e rasgou uma das asas da baronesa. Ela começou a cair. Gritou num misto de dor e raiva. Não pare, sombra da morte! Continue! Siga adiante! Metódica, Yaga obedeceu, enquanto ferida Inanna desabava no Let, direto para as chamas de Hélios. Usando a outra asa, a Lilin conseguiu planar à esquerda para finalmente se agarrar às bordas da ponte e lá ficou pendurada. Quem a atingira? Minos estava ocupado enfrentando Uraquim e os mirmidões não teriam perícia para um tiro tão longo. De repente, um jovem de corpo delgado, trajando armadura brilhante e elmo de queixada pontuda, ofereceu-lhe a mão. Inanna a aceitou sem opções. Ele a puxou para cima, depois afastou-se. Sou Radamantes, irmão de Minos e filho de Zeus. Recebi a missão de guardar essa passagem. Se quiser entrar na fortaleza, terá de me enfrentar e me vencer.